Olá pessoal, meu nome é Victor Fernandes, eu sou embarcadeiro MVP no Brasil e no vídeo de hoje eu gostaria de começar agradecendo aí a participação de todos durante a Embarcadeiro Conference 2015, que elegeram a minha palestra como uma das 3 melhores palestras do evento. Não é fácil estar lá no evento, preparar um conteúdo muito bom para vocês e principalmente disputar com os caras que são primeiramente meus ídolos de desenvolvimento, com quem eu estudei e trabalhei, aproveitando aí o conteúdo e aprendendo o conteúdo com eles durante todos esses anos, tá certo? Preparei a palestra, fui lá, sangue nos olhos, como diz meu amigo Muca, e apresentei a palestra da melhor forma possível. Eu tive aí a honra de ter sido selecionado uma das 3 melhores palestras, e essas palestras fizeram parte de um evento online que aconteceu há cerca de 15 dias atrás. Então eu queria agradecer a todos que foram lá no evento, que participaram e que deram aí o seu voto para que eu tivesse entre os 3 selecionados aí pelo público, tá certo? Muito obrigado, valeu mesmo. Bom, durante o evento eu apresentei 2 palestras. A palestra que foi selecionada foi uma palestra de IoT, onde a gente demonstrou a integração de uma aplicação mobile em Delphi com uma placa microcontrolada da Freescale, tá certo? Essa apresentação ela foi feita em conjunto aí com a minha estagiária, Cileide Campos, que na verdade é a mentora e a 100% aí responsável pelo trabalho, e eu fui lá mais fazer uma participação junto com ela, né? Todo o desenvolvimento foi feito por ela e ela tem aí todo o crédito dessa apresentação. Eu apresentei uma outra palestra que essa ainda não foi selecionada entre as melhores, mas foi uma palestra excelente, uma palestra que ficou lotada, e eu fiquei pensando, poxa, por que não para o pessoal que não pôde ir ao evento, não pôde estar lá, sei lá, porque estava trabalhando, porque não tinha disponibilidade de estar lá naquele dia, ou porque era muito longe, afinal o evento acontece em São Paulo e o Brasil é enorme, e a gente sabe que tem altos custos para você ir lá, passar 2, 3 dias para conseguir participar de um evento como esse. Por que não, já que a palestra não foi selecionada para o evento online, por que não colocar ela aqui como um vídeo no meu canal, tá certo? Então a gente vai agora dar uma paradinha, a gente vai mudar para os slides e eu vou aí apresentar a palestra da mesma forma que eu fiz lá no evento, óbvio com as limitações da gente não estar aí na mesma estrutura dentro de uma sala onde você pode levantar a mão e fazer uma pergunta, mas você pode aí teclar e colocar a sua observação, sua dúvida que você tiver, tá certo? Então a palestra de hoje é sobre os componentes da Gnosys, componentes para manipulação de arquivos de forma muito simplificada. Eu tenho certeza que vocês vão ficar bastante impressionados com o produto e, sem dúvida, a qualidade e os recursos são realmente excelentes, tá certo? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha na palestra. Embarcadeiro Conference 2015, Gnosys, suporte completo a PDF e Office. Então, pessoal, durante o evento eu procurei me apresentar como embarcadeiro MVP, trabalhando com Delphi desde 1998, e diretor técnico da TKS Software, onde nós desenvolvemos soluções para automação industrial e rastreabilidade, controle de produção, integração de máquinas e equipamentos com ERPs como SAP, Senior, TOTOS. Isso tudo porque minha formação é de engenheiro eletricista e eu procuro desenvolver softwares na área de engenharia aplicado à indústria principalmente, tá certo? Bom, para quem não conhece, e durante o evento muita gente já conhecia a Gnosys, o site da Gnosys é o gnosys.com e a Gnosys é um dos Embarcadeiro Tech Partners. Isso quer dizer que a Gnosys tem o reconhecimento da Embarcadeiro nos Estados Unidos como uma empresa comprometida no desenvolvimento de soluções compatíveis com as soluções da Embarcadeiro, no pacote RadStudio, Delphi e C++ Builder. Então esse é um reconhecimento muito importante do Embarcadeiro que dá a Gnosys um título de confiabilidade muito boa em relação aos seus produtos. A Gnosys ela foi fundada em 2002, ela tem sede em Bangalore, na Índia, e tem mais de 8 mil clientes ao redor do mundo em cerca de 80 países. O pacote da Gnosys ela tem uma série de componentes para suporte a Delphi, C++ Builder, mas não só as soluções Embarcadeiro, como também as soluções Java.NET. Nessa apresentação a gente vai focar num produto bastante específico, que é o Extreme Document Studio para Delphi. E para o pessoal que está desenvolvendo em Delphi, eu sugiro também depois verificar outros produtos como o eDoc Engine VCL e o PDF Toolkit VCL. Certo? O CEO da Embarcadeiro, o Sr. Girish Patil, foi quem me autorizou a falar em nome da Gnosys durante o evento Embarcadeiro Conference 2015
e me proporcionou aí um contato muito bom aí com as ferramentas para que a gente pudesse desenvolver um trabalho legal para vocês e inclusive integrar algumas dessas soluções com soluções da TKS da minha empresa, ok? Bom, durante o evento, a primeira coisa que a gente procurou fazer foi identificar no público quem trabalhava com qual tipo de engine de relatório. Né? Então, quem é que está trabalhando aí com Quick Report? O pessoal levantou a mão. Quem trabalha com Fast? Quem trabalha com Report Builder? Né? Então, essas soluções de report, elas são integradas de forma muito transparente com as soluções gnósticas, a gente vai ver alguns exemplos depois, e a ideia era justamente identificar essas pessoas para que eu pudesse fazer um bate-papo mais direcionado e focado nas pessoas que estavam lá, tá certo? Bom, dentro dessas pessoas que trabalham com essas engines de relatórios, eu procurei entender assim, ok, mas você está usando essa engine para quê? Né? Então a gente tem muito relatório em que a gente precisa eventualmente exportar para PDF, seja porque o usuário quer ter nesse formato, para, por exemplo, encaminhar por e-mail para alguém, seja porque o formato às vezes demanda, o relatório às vezes demanda esse formato. Né? Como é o caso dos DANFs, documentos auxiliares de nota fiscal eletrônica, ou DACT, documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico, e tantos outros documentos auxiliares que têm aí seguido as legislações brasileiras de web services e envio de documentos para a Secretaria da Fazenda e assim como outros, tá? Muita gente lá levantou a mão para a produção de DANF, e o DANF é um caso clássico onde eu preciso gerar uma informação em tela, mas eu preciso necessariamente exportar isso para PDF em seguida. E aí minha primeira pergunta para essas pessoas foi: como é que vocês fazem isso? E essas pessoas responderam que elas faziam isso instalando uma impressora PDF na máquina do cliente e mandando imprimir nessa impressora PDF. A grande questão está no fato de que se você instala um segundo software na máquina do teu cliente, você passa necessariamente a ser responsável por aquilo. O cliente um dia tentar emitir um dump, no seu sistema emite, mas ele tenta salvar em PDF, imprimindo na impressora e ele não consegue, ele te liga. Então aquilo ali passa a fazer parte do seu problema e tudo que você não quer é isso. Ou seja, se você vai levantar uma máquina nova, se o Windows muda de versão, você fica necessariamente dependente daquele resultado que pode causar alguns transtornos, e a gente sabe muito bem como é o usuário nesses casos. Principalmente se for DANF. Ele te liga e fala: o caminhão está parado aqui esperando e eu tenho que liberar. Além disso, existem diversos outros modelos de documentos que muitas vezes são necessários formatos PDF para envios por e-mail, exportações ou simplesmente guarda desses documentos. No meu caso de contratos, então quem é que lá estava emitindo contratos? Quem estava emitindo orçamentos, invoices, packing list, invoice packing list para o pessoal que trabalha com exportação, ou CQF, por exemplo, que é o controle de qualidade de fornecimento. Bom, no meu caso, especificamente, eu trabalho bastante com DANF, tenho soluções emitindo contrato, orçamento raro, não muito, não é algo comum nos nossos sistemas, mas eu também tenho sistemas emitindo muitos invoices e packing lists a partir dos controles de produção que geram também CQFs. Em todos esses casos, eu preciso gerar documentos PDF e, originalmente, a solução era a mesma solução da grande maioria do público, que era simplesmente exportar ou imprimir esse arquivo numa impressora PDF. A grande questão é que agora eu estou falando de uma pessoa que imprime DANF, outra pessoa que imprime contrato, 2 ou 3 imprimindo invoice, packing list, CQF. Então, o número de computadores agora, dentro de uma mesma planta, que vão eventualmente estar dependendo dessa solução de terceiros, aumenta significativamente. E, consequentemente, onera o meu processo de manutenção. Bom, então, aí um exemplo. Esse é um exemplo de um cliente nosso, um cliente bastante antigo, um cliente de mais de 10 anos, uma fábrica grande no setor de produção de filmes plásticos. E eles trabalham emitindo invoices, packing lists, CQFs, e nós fazemos isso com o Quick Report. Tá certo? Um outro processo bastante interessante é que o nosso sistema ele faz todo o controle do processo produtivo dos filmes, propriamente dito. No entanto, o armazenamento das receitas de fabricação, eles não ficam em nosso sistema, eles ficam em arquivos auxiliares do tipo .pdf, armazenados no servidor de dados.
que os usuários acessam esses arquivos através de um sistema JET desenvolvido pela nossa empresa, que localiza isso dentro da rede dele e apresenta esse documento. No entanto, no momento da apresentação desse documento, nós usávamos o Adobe PDF Reader. Ou seja, além de eu depender de uma impressora PDF, no momento em que eu necessitava imprimir um documento e salvar ele em PDF, em outros casos, quando eu precisava ler um documento, eu dependo agora de um outro software, que é o PDF Reader, para apresentar esse documento para o usuário. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que a gente possa se ver livre dessas soluções de terceiros. Não quero mais depender de impressora de PDF, não quero mais depender de um leitor de PDF. Eu quero fazer isso 100% integrado na solução que eu já tenho instalado em cada uma das máquinas do meu cliente. Sendo assim, no momento que ele levantar uma nova máquina, tudo que ele tem que ter é o meu executável sob sobre o meu controle, né, sobre o nosso entendimento, e com base nesse executável ser capaz de fazer todas as operações que ele necessita na fábrica. Um outro caso interessante é que esse cliente ele também trabalha com o que a gente chama de Key Performance Indicators. Então ele tem um sistema que está desenvolvido em intraweb que apresenta gráficos aí temporais mostrando a produção por máquina, a produção por produto, né? E esse sistema ele roda tanto em mobile como ele também tem TVs instaladas aí pela fábrica que apresentam os resultados. Esse sistema periodicamente vai compilar esses gráficos e anexar N gráficos, normalmente nesse caso dos gráficos de barra, aí, se eu não me engano, 6 gráficos num e-mail. Esses gráficos são armazenados, anexados como imagens separadas. Então ele recebe um e-mail com 6 imagens PDF separadas e isso daí chega na caixa postal dele, obviamente com a configuração periódica determinada pelo usuário. Bom, a solução Gnosis ela também permitiu aí que a gente pudesse não mais emitir esse relatório como 6 imagens PDF ou 6 imagens JPEG independentes, mas sim unir essas 6 imagens em um único arquivo PDF e enviar para o usuário somente um arquivo PDF contendo essas 6 imagens dentro dele, o que dá aí uma versatilidade muito maior para o sistema, uma versatilidade muito maior para o usuário, caso, por exemplo, ele queira armazenar esses arquivos e fazer controle e comparação posterior desses arquivos. Tá certo? Bom, e o que é o Extreme Document Studio para Delphi? É uma plataforma única para diferentes formatos de documento. Então a ideia é que você tenha um set de componentes simples de utilizar, que lhe permita criar, visualizar, imprimir, converter e editar arquivos de diversos formatos, a gente ainda vai ver quais, mas manipular esses arquivos de forma simples, centralizada e tipicamente em torno do formato PDF. Tá certo? Bom, a grande sacada está no fato de que o Extreme Document Studio permite você fazer isso praticamente sem requerer código. Então a gente vai ver que muitas das operações, muitos dos demos que vão ter aqui, tem uma quantidade mínima de código, o que torna tudo muito simples, muito fácil, muito intuitivo. Obviamente, além de permitir que todos os recursos básicos sejam executados praticamente sem código, também é possível ter acesso a recursos de baixo nível e bastante avançados da API, o que lhe permite depois implementações mais complexas e que vão eventualmente requerer mais código, tá certo? No entanto, a gente vai ver, por exemplo, que uma simples exportação para PDF não requer código algum. Bom, então vamos falar um pouquinho do Extreme Document Studio para Delphi, tá? O Extreme Document Studio Delphi ele permite a integração simplificada com o Quick Report, Report Builder, Fast Report e Place Reporter. Ou seja, se você trabalha com uma dessas soluções, aí, algum desses engines de relatório, a gente vai ter uma opção de simplesmente colocar um componente na tela, indicar que tipo de formato você quer permitir que ele exporte e automaticamente, no momento que você recompilar sua aplicação e executar sua aplicação, ao visualizar esse relatório, você vai estar disponível para você a opção de exportação para PDF, por exemplo. Além disso, o Extreme Document Studio vai permitir aí que você gere, manipule, visualize, imprime e converta arquivos do tipo PDF, DocX, BMP, JPEG, PNG, WMF, EMF e TIFF. Tudo isso nas plataformas VCL e FireMonkey. Então a gente está dizendo para você que com a solução FireMonkey você consegue também fazer seu desenvolvimento para Mac e para Android e iOS. Né? Então uma versatilidade muito grande para você fazer essa manipulação desses arquivos de uma forma centralizada, de uma forma extremamente simples, como a gente vai ver a seguir. Ok?
Bom, apenas assim, para contextualizar, a gente fala muito em PDF, né? E durante esse evento foi tema central aí da nossa palestra. E muito poucas pessoas sabem que o PDF ele tem algumas subcategorias. Então a gente tem aí o PDF-A, PDF-E, PDF-X. Cada uma dessas subcategorias tem aplicações bastante específicas. Aplicações essas, inclusive, que são adotadas pelo padrão ISO, do International Organization for Standardization. Então, por exemplo, o PDF-A, ele tem 3 subtipos, um A, um B, um 2B e um 3B. Ele tem como objetivo o arquivamento confiável de longo prazo. Então, não sei se vocês sabem, pessoal, mas empresas que desenvolvem softwares para o setor médico, empresas que desenvolvem softwares para setores contábeis, fiscais e assim por diante, elas têm compromissos com os seus clientes, têm compromissos com a guarda desses documentos. Então, contra-cheques, folhas de pagamento, laudos médicos e assim por diante, cada um desses documentos devem ser armazenados por prazos legais estabelecidos em lei. E tipicamente isso é feito hoje em papel. A ideia da ISO é que criar padrões e tipos de arquivo que sejam confiáveis para a guarda de documentos de longo prazo, para garantir que daqui a 20, 30 anos eu ainda tenha um tipo de arquivo compatível com as soluções que venham a existir daqui a 20, 30 anos. E a escolha mundial de padronização desse tipo de documento hoje é o PDF tipo /A, suportado pelas soluções Gnostis, tá certo? Apenas como curiosidade, ainda existem, por exemplo, o PDF/E, que é a troca interativa de documentos de engenharia, e PDF/X, para a troca de conteúdo gráfico. Esses dois últimos formatos não são suportados pelas soluções Gnostis, mas eu indico vocês pesquisarem mais, procurar saber mais e se aprofundar um pouco mais no padrão PDF, já que muitas pessoas usam o PDF apenas como um documento, digamos assim, somente leitura, né? Para anexar em e-mail ou garantir que o usuário do outro lado não alterou esse documento. Mas existe muito mais além disso. E o Gnostis vai permitir, a solução Gnostis vai permitir que a gente tenha acesso a muitos desses recursos da API, tá certo? Esses recursos, por exemplo, que dizem respeito à proteção por senha e assim por diante. Tá? Bom, a gente já falou como a gente vai permitir gerar e manipular arquivos PDF. Eu não vou precisar mais de software de terceiro, como por exemplo impressoras PDF. Isso aí eu tenho certeza que muitos de vocês têm problema com isso e passam a ter uma solução robusta para atender esse requisito, integrada de forma muito simples com os engines de relatório de vocês. E a gente também vai ter soluções para, por exemplo, ler esses arquivos. Então, eu vou permitir ler arquivos dentro da minha própria solução. Eu não preciso mais de Adobe Reader, eu não preciso mais de nenhuma solução de API de terceiros. A gente vai, por exemplo, conseguir abrir arquivos DocX sem ter o Word instalado, sem ter BROffice ou qualquer outra solução de terceiros instalada. Eu posso fazer isso dentro da minha própria aplicação. Né? Editar um arquivo doc dentro da minha própria aplicação, seja ele um contrato que está sendo preparado para finalizar para o cliente, coisas desse tipo. Tá certo? Então tem muita coisa que a gente consegue fazer, inclusive conversões de imagem para texto e assim por diante, ou seja, padronização OCR, tá certo? Bom, agora a gente vai dar uma pausa e a gente vai direto para o código. Vamos fazer como a gente fez lá, abrir o Delphi e ver um pouquinho disso na prática. Então vamos lá, vamos passar para a parte de código da nossa apresentação. Bom, a partir de agora a gente vai ficar alternando entre os PowerPoints e a implementação no Delphi propriamente dito. E a gente vai começar aí vendo os processos de visualização de documentos. A gente sabe que os componentes da Gnostis vão poder aí permitir que a gente visualize todos esses formatos de documentos, e a ideia é a gente utilizar um único componente e funções centralizadas para isso. Então a gente vai utilizar aqui o GT Document Viewer, que é um componente de visualização, onde eu vou fazer um load from file e simplesmente passar o path do meu caminho do arquivo que eu quero fazer a leitura em um desses formatos. E o componente vai se responsabilizar em implementar todo o tratamento para que a visualização seja feita de forma transparente, como mostrado aqui nessas imagens, tá certo? Então, na instalação do Gnostis, no momento que você faz a instalação do pacote dos componentes, a gente vai ter aí um demo de Document Viewer que a gente vai abrir agora no Delphi, tá certo? Então, vou alternar aqui para a minha máquina virtual Windows, onde eu estou com o Delphi instalado, já abri ele aqui. E eu vou aqui fazer File, Open, e vou acessar o path de instalação da Gnostis, tá certo?
Então, no momento que eu faço a instalação do meu componente, ele vai instalar no path C-Users e User Documents Gnosys Extreme Document Studio uma série de pastas, onde dentro delas, Java, desculpa, onde dentro delas eu encontro aqui uma pasta demos. Se eu abrir a pasta demos, eu tenho demos tanto em C++ Builder quanto em Delphi. Vou abrir inicialmente Delphi, que é o que interessa pra gente. Tenho demos para FireMonkey e para VCL. Vou abrir inicialmente aqui o VCL. E a gente está trabalhando com o Document Viewer. Então está aqui um demo de Document Viewer. Abro o demo de Document Viewer. Tenho aqui um dproj que eu posso abrir. Estou carregando aqui no meu RAD Studio da Seattle. E está aqui. Essa é a implementação. Vou simplesmente executar esse demo. Perceba que ele compila sem erros, executa a minha aplicação. E a partir daí eu posso abrir um documento. Então eu deixei aqui uma pasta Gnosys, tá? Onde eu tenho, por exemplo, um documento follow.png. Vamos abrir esse documento aqui. Então tá aqui, ó, documento follow.png, foi carregado aqui no GT Document Viewer. E eu tenho a opção de localizar esse mesmo documento. Ele está aqui na minha pasta vmshared, Gnosys, está aqui o follow. E eu vou abrir ele agora pelo Windows. Tá? Então perceba a visualização aí transparente do Windows para o Document PNG e está aqui a visualização dentro do demo da Gnosys. Bom, vou alternar agora aqui Open e vou abrir esse outro documento que é um documento .pdf. Tá? Abri o documento PDF, está aqui um invoice, tá certo? Que foi gerado aí pelo nosso sistema e eu consigo fazer a visualização. Aí agora já vamos fazer o mesmo. Vamos vir aqui e abrir pelo Windows. Então tá aqui o arquivo PDF, vou dar 2 cliques no documento. Opa, não consigo abrir esse documento. Por que eu não estou conseguindo abrir esse documento PDF aqui no Windows, pessoal? Porque essa é uma virtual machine que eu acabei de levantar e eu não instalei o Adobe Reader nessa máquina virtual. Então o Windows ele não está conseguindo localizar um aplicativo compatível para abrir esse formato de arquivo. No entanto, eu estou conseguindo aqui abrir e manipular o meu arquivo livremente dentro da solução Gnosys, mostrando para vocês o que a gente comentou sobre a não necessidade de ter instalado soluções de terceiros para visualização desses documentos, tá certo? Vou seguir aqui, vou abrir aqui um outro documento, é um documento .docx, carta-orientador.docx. E esse documento carta-orientador.docx traz aí a carta do meu orientador na submissão do meu mestrado, tá certo? Então aqui tem ele simplesmente reiterando e pedindo a vaga, que seja destinada essa vaga na Universidade Federal da Bahia. Estou conseguindo carregar aqui o meu arquivo, e aí eu vou vir agora no Windows tentar carregar esse arquivo docx. Eu não tenho instalado o pacote Office, então perceba que o Windows, ao entender que não tem instalado o pacote Office, na versão mais recente de Windows, ele carrega os documentos docx já na estrutura do WordPad, mostrando aí para vocês que a estrutura é a mesma, a visualização aí compatível com a visualização do demo da Gnosys. Então, mesmo que eu também não tenha pacote Office, ou porventura esteja inclusive rodando uma versão de Windows mais antiga que não suporte abrir docx dentro do WordPad, eu ainda assim vou conseguir que o componente da Gnosys trate a visualização desse tipo de documento dentro do meu aplicativo. Tá certo? Ok. Vamos fechar agora a aplicação e vamos dar uma olhada aqui no código dessa aplicação, tá? Então vamos ver aqui o que tem de código ali para abrir esse documento. Então, a gente começa a rastrear aqui, ó, e você vai tentar localizar e você não vai achar aqui aquele load from file, né, que a gente comentou. Então no PowerPoint aqui eu tinha sinalizado que a gente poderia fazer um load from file. O documento, o componente, me desculpe, GT Document Viewer, é esse cara aqui, tá? Então tá aqui, ó, TGT Document Viewer 1, tá certo? E é ele que vai fazer a carga das informações. Aí a pergunta é, onde está o Load From File? Porque a gente estava clicando aqui nesse botão e deve ter um evento aqui nesse botão. Né? Então a gente vem aqui no botão e não tem nenhum evento de on-click implementado nesse botão. Mas como pode? Não existe nenhum evento de on-click? Então se a gente for verificar aqui, eu tenho a opção de vir aqui no Action, tá certo? E nesse Action eu vou ver que existe um Action selecionado aqui. Ó. Existe um Action que é o Document Viewer Load. Tá vendo aqui? Um Document Viewer Load 1. Como é que esse action foi criado? Simplesmente vindo em New Standard Action e selecionando a opção Gnosys Document Viewer, você vai ter aqui um action para load de documentos.
Você está vendo aqui? Então não é necessário implementar um load from file necessariamente usando a solução Gnosys. Ele já disponibiliza aí para você a opção de fazer toda a implementação usando actions. Todos esses componentes aqui de cima, pessoal, para passar a página para a anterior, para a próxima, zoom in, zoom out, fit na página e rotacionar, foram implementados usando actions. Não tem evento, não tem código nessa implementação. Não foi necessário criar código nessa implementação. Então lembra que a gente comentou sobre tentar fazer tudo com o mínimo de código possível? Eu posso utilizar actions que já são aí disponibilizados automaticamente durante a instalação. Então eu tenho aqui close document, zoom in, zoom out, rotação, clockwise e anti-clockwise, né? Próxima página, primeira página, página anterior, tá? Então todas as implementações básicas necessárias para a manipulação de um documento já estão disponíveis através de Action, permitindo que você implemente um demo como esse, quase sem nenhum código para a manipulação do teu documento, tá certo? Bom, essa foi a parte aí de visualização. Vamos seguir aqui. A gente também tem a possibilidade de fazer impressão de documentos, né? Para isso a gente vai ter lá um componente chamado GDocumentPrinter1, né? Onde eu posso, por exemplo, chamar printDocument e passar o path do componente do arquivo, né, que eu quero fazer a impressão, independente de qual seja o formato. Perceba o poder disso, pessoal. Se para cada formato desse eu quisesse fazer um tratamento, eu ia ter que fazer toda uma implementação de mais baixo nível para tratar cada leitura dessas estruturas. Aqui eu estou centralizando tudo num único componente, numa única função e abstraindo totalmente o tratamento dessas estruturas. Bom, vamos dar uma olhada no demo de impressão. A instalação da Gnosys também traz um demo como esse. Então eu vou dar um close all, file open. Então lá na pasta do VCL, além do demo de Document Viewer que a gente acabou de ver, a gente tem um demo de Document Printer. Vou abrir aqui o arquivo do dproj, está aqui o demo de Document Printer, vou dar um play. E aí eu tenho aqui a opção, por exemplo, de selecionar o arquivo que eu quero imprimir. Por exemplo, quero imprimir o PDF, que sequer eu tenho o Adobe Reader instalado. Ele me dá aqui um pequeno preview do documento e me permite, por exemplo, fazer agora a seleção da minha impressora. Me perdoe, mas eu não tenho nenhuma impressora instalada aqui na minha máquina. Eu selecionaria a minha impressora aqui livremente, escolhas de página e assim por diante. Ou seja, toda a necessidade padrão que você tem na hora de impressão de um documento, né? Lembrando que se você não tem um Adobe Reader instalado na sua máquina, você não consegue abrir um arquivo PDF e automaticamente você também não consegue imprimir um arquivo PDF. E agora a gente consegue fazer isso diretamente através da nossa aplicação de forma muito simples e transparente. Bastando depois você vir aqui e clicar no botão Print, tá certo? Bom, o botão Print foi implementado usando um evento de onClick, que se a gente clica aqui, a gente vai ver que a gente tem um printer 1.printDocument e está sendo passado aqui o conteúdo do TXT com o caminho do arquivo, tá certo? Bom, muito simples a implementação e aí basta você referenciar o demo aí para mais detalhes, tá certo? Vamos seguir adiante. Conversão de documentos. Eu quero converter um formato em outro formato. Eu quero converter um arquivo PDF em .rtf, né? O que eu vou fazer? Chamar um convert to file no componente GT Document Converter. Então, perceba que as estruturas elas também se repetem e disponibilizam aí comandos muito simples para a gente fazer esse tratamento, tá? Mais uma vez existe um demo demonstrando esses recursos. Vamos fechar aqui o demo de impressão. File open. VCL, Document Converter, está aqui dproj. E aí está aqui o demo de Document Converter. O demo de Document Converter, na verdade, ele permite você adicionar vários documentos que você queira converter e ele faz a conversão automática desses caras. Primeiramente eu vou limpar aqui uma pasta que eu criei aqui só para fazer os testes. Então eu criei uma pasta output, que é onde a gente vai jogar aqui. E vou apagar esses arquivos. E aí eu vou vir aqui, ó, vou adicionar nosso arquivo docx. Então adicionei o nosso arquivo docx e eu escolho que formato eu quero exportar esse docx, tá? Então vamos exportar esse docx para PNG por enquanto. Então eu clico em Start, vou escolher o diretório de saída lá como sendo o nosso diretório de output.
eu esvaziei, tá certo? Clico em Start, ele executa a conversão, me dá uma mensagem, uma animação gráfica aí só para dar um gostinho, e aí eu vou aqui no meu Output, tá lá o meu arquivo agora .png, ou seja, é o meu docx convertido em PNG. Tá? Então todas as informações que a gente consegue visualizar no documento docx, que aqui abre no WordPad, está aí agora convertido para PNG. A partir daí, pessoal, é você brincar com o demo, ou seja, escolher ali diversos formatos, de um formato para o outro e assim por diante. Tá? O botão de Start nada mais tem do que uma chamada para Document Converter 1.convert to file, passando o arquivo original e o arquivo de destino, semelhante a como a gente mostrou ali no PowerPoint. Tá bom? Bom, vamos falar agora de conversão. Conversão dos seus relatórios em arquivos, exportação, melhor dizendo, tá certo? Bom, eu não sei se você trabalha com Quick Report, com Fast Report, com Report Builder, seja lá qual for a opção de ferramenta de relatório que você utiliza, você em algum momento precisa salvar esses caras em PDF, como a gente falou mais cedo na apresentação. Como é que isso é feito dentro da ferramenta? Então, dentro da instalação, no momento da instalação aqui do Gnosis, é criada uma pasta aqui no Tool Palette, onde eu tenho aqui, ó, Extreme Document Studio.report export. Se eu abrir esse cara, eu vou ter vários componentes, tá vendo? TGT FR Export para Fast Report, TGT QR Export para Quick Report, TGT RB Export. Esses caras aqui, no momento em que eu jogar ele na tela, eles vão automaticamente se acoplar à solução de relatório que você utiliza e vão disponibilizar as opções de exportação para você. E de forma muito simples, você vai poder chamar funções do tipo TGT QR Export 1.export to file, ou seja, pegue o meu relatório de Quick Report e faça uma exportação do arquivo, para arquivo, né? Então eu posso pegar um arquivo .qrp e exportar para RTF, por exemplo. Tá? Como também eu posso pegar um Report Builder, export 1.export to file e escolher para PDF, né? Ou, por exemplo, o Fast Report eu quero exportar também para PDF. Então, é muito simples, né? Além do que, automaticamente, no momento em que você fizer a impressão ou a visualização do seu relatório, você vai ter, em alguns casos, por exemplo, no momento que você clicar em imprimir, a opção aparecendo aqui, ó, de você clicar, ao invés de imprimir na impressora, escolher Print to File e escolher um dos formatos que vão estar disponíveis aqui, de TIFF, PNG, DocX RTF ou PDF, tá certo? Então ele também vai dar essa opção já na ferramenta integrada do seu relatório. E essas opções, na verdade, elas estão disponíveis para você selecionar no Object Inspector. Então, quando você adiciona o componente na tela, você vai poder, então vamos botar aqui, por exemplo, um FR Export. Vou botar aqui nesse demo mesmo, tá, pessoal? Então, coloquei aqui um componente de FR Export e eu vou ter aqui os meus formatos, tá vendo? Então, eu vou poder escolher para quais formatos o usuário vai ter disponibilidade de exportar. Então, se eu não quero que o usuário possa exportar para SVG, por exemplo, que ele não sabe o que é, não quero ele me ligando perguntando o que é isso, desmarque essa opção, ele já não vai ter mais essa opção disponível lá no relatório dele, tá certo? Então, de forma muito simples aí, é possível você fazer essa implementação. Bom, é isso. O nosso tempo na conference ele era bastante curto, então a gente demonstrou aí os principais recursos e buscou mostrar como é simples essa implementação e como é possível fazer isso praticamente sem nenhum código e ter um poder enorme, um poder fantástico aí nas suas aplicações. Durante a conference, a Gnosis ofereceu um desconto de 50% para os participantes da Embarcadero Conference 2015, válido até 31 de dezembro de 2015. E também ofereceu esse mesmo desconto aos participantes da versão online do evento, que ocorreu um mês depois. Isso serve assim para no ano que vem vocês estarem atentos, participarem da conference em São Paulo e poderem aproveitar esses descontos também, tá, pessoal? Na conference, além do desconto de 50% para todos os participantes, a Gnosis também sorteou 10 licenças dos seus produtos. 5 no evento presencial e 5 no evento online. Tá? Então a Gnosis aí
realmente investindo no mercado nacional, buscando trazer aí o melhor de manipulação de documentos para plataformas Delphi, C++ Builder, .NET e Java. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Tá aqui as minhas informações de contato. Você consegue me localizar no YouTube, no Twitter através de @VictoryJorge. No meu site www.tksoftware.com/victory você vai ter lá também o meu endereço de e-mail do Yahoo, que também está aí, ou via YouTube, onde você está assistindo esse canal, e eu peço que você vá ali e clique em se inscrever no canal. Caso você tenha alguma dúvida que você queira direcionar diretamente para o CEO da Gnosys na Índia, o senhor Girish Patil, tá aí o e-mail dele, girish@gnosys.com. O Twitter oficial da Gnosys é o @Gnosys. E esses vídeos e outros vídeos da Gnosys se encontram disponíveis também no site oficial da Gnosys em www.gnosys.com/coderage. Então tá aí todas as informações para que você fique à vontade, possa tirar todas as suas dúvidas sobre manipulação de documentos e faça uso aí dessa poderosa ferramenta que é a solução da Gnosys de manipulação de arquivos. Eu faço uso dela e indico. Muito obrigado.